podem usar aqui o chat para ir escrevendo, para ir pondo as vossas questões e tudo mais. Espero que se encontrem todos bem. Está tudo de quarentena. A aproveitar para ver este webinar. Portanto, vejo que já estão aqui cerca de 17 participantes. Vamos então esperar só mais 2 minutos para ver se entram mais alguns. E vamos então arrancar. Vou já aqui partilhar aqui o meu ecrã. Vamos só aceder aqui ao chat para ver. Para vos ver a todos a falarem. Bom dia a todos. Ora, já toda a gente está a ver o meu ecrã, espero que sim. Ok, muito bem, o som também está bom, está tudo bom, a imagem está boa. Ótimo. Então, bom, vamos então falar neste webinar, vamos falar de legendas em vídeo. As legendas em vídeo, neste caso eu vou utilizar o Adobe Premiere para as criar, para então estruturarmos as legendas de acordo com o nosso clipe de vídeo. Aqui a importância não é só a parte de as criar no Adobe Premiere, mas também saber como exportá-las, de forma a que elas possam ser importadas não só nas plataformas como o LinkedIn, Facebook e YouTube, mas também até mesmo voltar a importar por outro programa de vídeo. Portanto, aqui a ideia também é realmente nós estruturarmos, percebermos que tipo de legendas é que devemos usar, porque existe ali umas várias opções. Nós vamos então entrar em todas essas opções para ver quais as especificações mais adequadas. Vou-vos mostrar aqui também dos sites o que é que eles recomendam e o que é que, se vocês até tiverem a fazer legendagem para, por exemplo, para televisão, o que é que devem usar. E então, este webinar consiste então como criar e exportar corretamente as legendas para serem utilizadas em plataformas, YouTube ou LinkedIn. Eu vou mostrar também no Facebook, embora o Facebook tenha uma questão que é vocês para utilizarem legendas tem que ser numa página e não a título pessoal. Mas já lá vamos, eu já volto a essa parte. E basicamente os conteúdos então vai ser criar as legendas no Adobe Premiere, acertar os timings e o formato de legenda, que isto é também bastante importante para... Está cortado? O diapositivo está cortado. Então vamos lá ver o que é que se passa. Deixem-me cá ver, se calhar eu vou ter que mudar aqui a resolução do meu ecrã. Displays. Ora, vejam lá se já estão a ver melhor. Assim, já estão a ver? Ok, ótimo. Pronto, isto, às vezes a gente temos aqui ecrãs, tinha aqui um ecrã wide, é muito fixe para trabalhar a edição, pá, mas depois para estas coisas não é tão boa. Bom, então, portanto, vamos acertar os timings e o formato da legenda, exportar as legendas e importar as legendas para um vídeo LinkedIn e YouTube e ver qual realmente a importância de fazer então estas coisas. Portanto, a primeira fase então, vocês têm que ter o Premiere, não é? Portanto, neste caso vamos dar esse exemplo, claro que existem outros programas que vocês podem utilizar. Existe quem faça legendagem exclusivamente e normalmente essas pessoas até usam aplicações que
são dedicadas à legendagem. Não é propriamente o Premiere, embora o Premiere dê, mas existem aplicações relativamente simples onde só têm um vídeo e vocês tipo, vão escrevendo as legendas à medida que querem, dando ali os timings. E depois dessa aplicação exportam e existem vários formatos de legendas que podem então ser importados pelas várias aplicações. Uma das coisas que eu vos vou já mostrar, antes então de passarmos ali para o Premiere, é, no caso aqui, por exemplo, do LinkedIn, ele mostra aqui quais o tipo de legendas que vocês devem utilizar. Portanto, aqui no LinkedIn, se vocês repararem aqui, adicionar, ele pede um ficheiro SRT. Eu sei que, se calhar, para alguns que já estejam habituados a ver alguns filmes na net, não devem. Mas esses ficheiros, vocês têm os SRTs, que são os ficheiros da net dos filmes que encontram, mas a verdade é que os SRTs também funcionam para todas estas plataformas. E neste caso aqui do LinkedIn, ele aceita somente o SRT. Existem algumas plataformas que só aceitam mesmo o SRT e então limitam nesse caso. No caso do YouTube, por exemplo, temos aqui todos os formatos de legendas e eles são muito mais específicos aqui na avaliação, na demonstração de formato de legenda. Tem aqui a explicar todos o que é que são os formatos, portanto esta informação também é bastante útil. Eu deixo-me já agora, copio aqui os links para vocês também, vou deixar aqui no chat, que assim podem abrir isso. Deixo aqui os dois. Ok? Pronto, então voltando então aqui ao do YouTube, nós temos aqui o formato SRT, que é o mais utilizado em quase todas as plataformas, embora por vezes o SRT tenha a questão de ser arquivo básico e então alguns caracteres podem não funcionar. O SRT está disposto para caracteres que, por exemplo, os Cs de cedilha ou os acentos com tilde, eles normalmente, não pela extensão do fecheiro, mas pela codificação do fecheiro, podem não funcionar. E eu já vos vou mostrar então quais esses formatos. Temos aqui, por exemplo, aqui as extensões do Subviewer, MPSub, LRC. Isto são formatos de arquivos básicos. Portanto, é mesmo os mais básicos. E se repararem, ele diz aqui toda a descrição a nível de marcação. Portanto, a marcação, quando indicado nas legendas, é a marcação do tempo. Ou seja, se a legenda entra aos 3 minutos e sai aos 3 minutos e 4 segundos, portanto, ela fica ali com 4 segundos. E nós vamos ver então essa informação desses fecheiros. Eu posso vos mostrar aqui que já tenho aqui um fecheiro SRT. Eu vou abrir aqui com outra que não o VLC. Portanto, vou escolher aqui o Text Note para vocês verem como é que ele fica um fecheiro de texto. Portanto, se repararem, eu já tenho aqui este fecheiro de texto criado. E nós temos então aqui o número da legenda, 1, 2, 3, 4, etc. Temos os timings, portanto, isto entra ao 0 e sai ao 1 segundo 735, ok? 1735 entra outra, sai aos 4137. Atenção que isto depois, os tempos das legendas, nós já vamos ver no Premiere, que é importante ver qual é o timing das legendas, se é elegível ou não. Portanto, vocês depois também têm que fazer uma avaliação própria da legenda, se dá para ler ou não. Mas temos então aqui a disposição de como é que um fecheiro fica. Isto é um fecheiro típico, igual para toda a gente, para toda a gente, para todas as aplicações, e todos entendem como é que eles se comportam. Se repararem, nós temos aqui, portanto, neste caso até deste fecheiro, eu tenho aqui logo aqui esta primeira palavra, experiência, tem ali um acento, e isto está gravado então num formato próprio para então funcionar os acentos do português. Mas as línguas principais, até diz aqui no site do YouTube, não diz aqui, não era aqui no site do YouTube, tinha aqui noutro link onde dizia realmente quais as línguas que são, mas são relativamente poucas, são cerca de 10 línguas que aceitam. Depois, quando são outras línguas que têm outros caracteres diferentes, vocês têm que entrar numa codificação diferente. Isto para se vocês quiserem fazer várias traduções para várias línguas. Okay? Portanto, é isso que depois eu também vos vou mostrar, essa questão das línguas, como é que vocês podem fazer. Ora, muito bem, então, não tenho som, sou só eu, Milene. Eu acho que todos estão a ouvir, sim? Estão a ouvir aqui a moto a passar na rua, portanto, ok.
Tem som. Ok, sim, está tudo muito bem. Ok, passando então aqui, por exemplo, estão aqui, mostra logo aqui no YouTube, estão a ver, até tem cá a informação, ali como eu vos estava a mostrar o fecheiro de texto, está aqui o exemplo do SRT, também aqui na ajuda do YouTube. E se formos ver então aqui o exemplo do Subviewer, portanto, podem ver que difere um bocadinho aqui o tempo de entrada e o tempo de saída, mas tem ali a única questão é, em vez de ser com aquele traço, é com uma vírgula. Ok? Pronto, Pedro Rosa vai resolver aí o problema da Milena. Bom, então, nós temos aqui depois os formatos de arquivo avançados, tem aqui mais outros, o RT, VTT, TTML. Isto vai depender do sistema com quem estão a trabalhar, portanto, podem-vos dar as indicações específicas a dizer que necessitam as legendas, no caso de filmes, séries, documentários, onde vocês vão fazer uma distribuição por vários formatos, vocês podem ter a necessidade de exportar então o formato de legendas noutro formato, mas isso então vai-vos ser transmitido pelo receptor de o vídeo. Portanto, aquele que vai dizer que não, para isto eu preciso da legenda neste ou este formato. E ainda temos aqui formatos de arquivo de transmissão, TV e filmes, as closed captions do roteirista, SCC, EBU, STL, é uma das mais aqui padrão da União Europeia, e uma bastante utilizada que é o CEA 608. Portanto, nós vamos ver estes termos ali dentro do Premiere e já vamos então passar a essa informação. Portanto, vocês têm alguns sites, neste aqui do site do YouTube é bastante completo a nível de informação das legendas. Existem também outros sites onde vocês podem encontrar alguma informação sobre aqui as legendas, mas este do YouTube, este link que eu vos deixei, já tem aqui mesmo muita informação e isto é quase universal para todos os outros sites. Reparem que sites como, por exemplo, o LinkedIn é um SRT e no caso do Facebook também, eu tenho aqui o estúdio de criação, tenho aqui a minha página, onde isto é uma parte de que vocês só têm este estúdio de criação se tiverem então a página, no caso do Facebook normal não tem, e então quando eu faço carregar um vídeo, e vou aqui buscar, por exemplo, aqui o vídeo que vou ter, entretanto, depois nós vamos voltar aqui, mas para vermos só aqui a parte das legendas, ele está a carregar aqui o vídeo. Isto depois tem aqui os vários idiomas que vocês podem selecionar. E depois aqui quando carregam, estão a ver, ele aparece ali. Pede só o fecheiro SRT também, no caso do Facebook. Ok? Eu vou descartar isto por agora. Nós depois já voltamos aqui. Muito bem, então vamos então para o Premiere e vamos ver. Eu tenho aqui este clipe de vídeo de uma entrevista e neste caso eu já tenho aqui o fecheiro criado do SRT, eu até vou importá-lo para vocês verem como é que fica, portanto eu vou importar aquele fecheiro que já tinha criado previamente, eu importo e eu fico com um ficheiro aqui .srt. Este ficheiro, como já tem a dimensão do clipe e já está adaptado ao clipe, quando eu arrasto para a minha timeline, reparem, ele já está ali à dimensão e com as legendas que estão lá todas. Deixem-me só fazer aqui uma coisa, ver se vocês veem isto. Se eu fizer assim este zoom, vocês veem o zoom? Não? Não veem o zoom, portanto isto é do sistema, ele acaba por não dar a gravação, mas eu faço um zoom aqui e aumento aqui a faixa dos subtitles para nós vermos isto aqui, portanto temos a faixa de vídeo e as faixas de subtitles. Pronto, e basicamente o que eu tenho então aqui nesta faixa de vídeo, se vocês repararem neste que já está pronto, eu tenho então as várias legendas. Eu também não sei se vocês vão ter acesso ao som do vídeo, mas aqui também não é importante. Tem acesso ao som do vídeo? Não. Não, também não. Essa parte é que eu já não sei. Deixa-me cá ver se eu consigo. Era só para vocês verem a sincronização do áudio, mas
É que eu vou. Deixa-me cá ver se o Pedro Rosa está aí para me dizer se eu consigo mandar o som do vídeo. Esperem lá. Hum, Ok. Vocês estão a ouvir? Estão a ouvir o som do vídeo? Não? Isto agora desapareceu-me aqui o microfone, não sei porquê. Mas. Ok. Felizmente o Adobe Connect ainda não permite a partilha de áudio. Ok, muito bem. Pronto. Nós vamos ver aqui de outra maneira, que é o quê? Identificar pelo waveform, identificamos a paragem das legendas. Se vocês repararem, por exemplo, aqui neste tempo, tenho aqui uma quebra de áudio, portanto ele não está a falar. E depois, quando começa a falar, vai ser o tempo da legenda. Portanto, ok? Aqui temos o tempo da legenda. E estes timings todos, eu já vos vou mostrar então como é que fazemos isto, como é que criamos a legenda aqui toda direitinha. E para vocês verem, pronto, as legendas estão assim. Muito bem, pronto. Podem ver, eu tenho aqui este exemplo então. Tenho aqui já o texto, a legendagem até está em português, mas eu depois posso então agarrar neste fecheiro e simplesmente traduzir o fecheiro para outra qualquer língua que necessite. Isto é vantajoso porque, embora muitas das plataformas já tenham o som automático, no caso do português, e depois tem a ver com a pronúncia, como é que as pessoas falam, se a qualidade do som, etc., de forma a que realmente ele gera legendas automaticamente. Mas eu já vos mostro, por exemplo, no caso do Facebook, que ele gera ali as legendas e já fazemos esse acerto. Então, voltando aqui ao fechar SRT, portanto, eu tenho então já a minha legendagem. Vamos agora então criar o fecheiro de legendas. Se todos estão a acompanhar, espero que sim. Portanto, eu tenho aqui este fecheiro de legendas. O que é que eu vou fazer? Vou apagá-lo aqui da minha timeline e vou criar um novo. Para criar um novo, vocês podem ir ao ícone cá embaixo do New Item ou File, New e criarem aqui Captions. Ok? Portanto, criam o Captions e vão ter esta janela do New Captions. Dentro desta janela, nós temos aqui uns vários standards de legendagem. Okay? Portanto, os primeiros que temos aqui é aquele que eu há bocado mencionei ali no site do YouTube, que é o CEA 608. Este é bastante utilizado, mas infelizmente caracteres especiais não são aceitos. Depois temos o CEA 708, que já é para o Digital Broadcasting e este aceita praticamente quase todos os tipos de caracteres, embora nem todas as plataformas aceitam este formato e vocês aqui na configuração para adaptarem as legendas, para porem como as querem, não fica bem. Depois temos as de teletexto, que é aquelas que antigamente as televisões quando tinham teletexto, vocês carregavam no 888, não sei se alguns de vocês são desse tempo de ver legendas no teletexto, mas não que eu seja antigo, mas a verdade é que pronto, isto existia. E então no teletexto vocês punham o 888 ou 88 ou qualquer que era e tinham acesso a legendas no teletexto. Depois temos aqui o Open Subtitles, semelhante ao Open Captions. Ainda temos aqui o Australian, que é também um outro formato. Neste caso, e o melhor formato para vocês criarem aqui do Premiere, para depois ser mais adaptável para todas as outras plataformas, inclusive até para outros programas de vídeo, porque vamos imaginar que vocês só estão a fazer legendagem e existe outra pessoa que está a fazer a edição do vídeo e que trabalha, por exemplo, no DaVinci e vocês trabalham no Premiere, o Open Captions é um formato mais universal. Portanto, aqui vocês conseguem ter acesso a mais coisas. Atenção que estas legendas, e isto é uma questão importante, isto são para criarmos ficheiros de legendas separados. Se vocês quiserem mesmo ter legendas embebidas no vídeo, vocês podem criar desta maneira, mas depois na exportação do vídeo vamos dizer que as legendas estão coladas no vídeo.
E aí fica sempre coladas no vídeo, ficam as legendas, em qualquer que seja a plataforma vão aparecer as legendas. Mas só aqui no Open Captions é que vocês conseguem configurar o tipo de letra, o aspecto, e nas outras vocês não conseguem configurar essa questão. Mas também poderiam fazer, em vez de New Captions, vocês poderiam mesmo utilizar aqui a ferramenta de texto e escrever as legendas individualmente cada uma. É claro que isto dá outro trabalho, é diferente e fica com texto colado mesmo no ecrã. Mas não é a melhor forma, porque depois nas plataformas, se vocês tiverem necessidade de traduzir para outra língua, com este vocês não conseguem, porque eles ficam mesmo colados no ecrã e tinham que estar a fazer várias exportações do mesmo vídeo com as várias legendas coladas no ecrã. E então não há necessidade, vocês fazem com o Open Subtitle e criam então as várias, e aqui têm acesso a algumas informações. Agora, nós escolhemos o Open Captions. O que é que nós também temos que ter em conta? O time base da vossa sequência. Ou seja, se repararem, eu tenho aqui 29.97 non-drop frame. Por norma, aqui na Europa, nós utilizamos os 25 frames ou 24. Se for cinema, se for cinema, há malta até no YouTube a usar a 24 ou até mesmo a 50 frames. No YouTube existem, mas são multiplicações do sistema PAL. Portanto, 25 ou 50 ou então os 24 que é também do cinema. Neste caso, este vídeo, como foi gravado, para eu ter acesso a esta informação, caso vocês não se lembrem disto dentro do Premiere, vocês quando metem aqui no modo de vista ou nas propriedades do fecheiro, reparem que eu tenho aqui no meu fecheiro frase.mp4, tenho aqui o meu frame rate e este vídeo foi gravado a 29.97. Se repararem, está aqui um erro, olhem aqui, este meu fecheiro está a 25 frames. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que pode haver um desfazamento da legenda, ok? Vocês têm que ter muita atenção a isto, que é para depois na exportação as coisas estarem a bater certo, ok? Por isso é que eu pus aqui a 25 para dar mesmo este erro, para vos chamar a atenção. Portanto, nós temos 29.97. Qual é que é ali a diferença do non-drop frame? É porque o non-drop frame, o drop frame era no tempo da película, portanto, isto é o sistema americano, 29.97. Muitas das câmaras que gravam no sistema, quando vocês têm o sistema PAL ou NTSC, vocês têm os 29.97, mas não é com drop frame, porque já não é película, é digital, e então não há perda de frames. Alguns telemóveis, por exemplo, gravam a 30 frames. Claro que de 30 para 29.97 o desfazamento, só se tiverem um vídeo de 1 hora, é que possivelmente pode haver um desfazamento de legendas. Agora, se tiverem um vídeo de 10 minutos, se tiverem a 25 frames e o vídeo for a 30, atenção que aí pode haver realmente um desfazamento. Claro que algumas das plataformas tentam fazer a sincronização pelo tempo, ou seja, de forma que o frame rate não seja tão relevante, mas ainda assim tenham isso em conta, adaptem, escolham aqui o time base igual à da vossa timeline, ok? Portanto, neste caso vou escolher o non-drop frame. Depois, a nível da resolução, a mesma coisa, portanto, isto aqui é óbvio que vocês podem fazer com outra resolução que não a do vídeo. Neste caso, este vídeo, vamos voltar a não criar, neste caso este vídeo está a resolução, está aqui, 1920 por 1080, portanto as minhas legendas vão ficar exatamente com essa dimensão. Se por acaso fizerem com outra dimensão, depois há ali uma parte que é o aspecto da percentagem em relação à imagem, que faz então com que as legendas se mantenham no mesmo sítio. Daqui temos também o Pixel Aspect Ratio. Para quem não sabe, portanto, temos aqui vários aspectos do pixel, que também é importante, isto mais para manter o aspecto da legenda idêntico. Nós vamos deixar o Square Pixels, que é o normal dos pixels quadrados. Estes pixels aqui era o de antigamente, que basicamente já não se usa. Vamos fazer OK. E então tenho ali um ficheiro novo que se chama Open Captions. Para então começarmos a fazer a legendagem, se vocês agarrarem no Open Captions e o colocarem na timeline, vocês ficam com umas legendas que ficam só a ocupar este espaço. Okay? Se repararem, então eu tenho logo ali a legenda a aparecer. O que é que eu faço? Isto aqui funciona como uma base de imagem. Vocês têm a possibilidade de selecionar a legenda ou
o item das legendas. Vocês selecionam o item das legendas e aumentam-no até ocupar o tempo todo do vídeo. Atenção que a legenda não ocupa. Isto depois nós vamos poder aqui configurar, mas as legendas têm aqui um limite também de tamanho. E então, eu aumento isto a todo o tamanho do meu vídeo e se repararem, agora a legenda aqui não aparece nada e aqui aparece, porque está ali o timing da legenda. Mas vocês, quando arrancam o Premiere, se nunca fizeram legendas, por defeito isto não está ativo. Então como é que vocês ativam as legendas? Vocês têm aqui a janela do programa, têm aqui a ferramenta ao lado onde diz os settings, vão clicar em settings e vem a Close Captions Display. Okay? Se tiverem isto em português, portanto, eu agora aqui de momento não sei qual é a tradução, mas tem aqui então a possibilidade das legendas, há de ser os subtítulos ou legendagem, há de ter aí o display, o mostrar as legendas. E depois tem aqui o Enable, mas para além do Enable tem uma coisa muito importante que é os Settings. Porquê é que os Settings é importante? Porque ele só vai aparecer o tipo de legenda que vocês escolherem. Okay? Portanto, vocês se escolheram o CEA 608, fazem OK. Isto depois vai aparecer. Reparem que este aqui está em Open Captions, este aparece aqui, mas não aparece, pode não aparecer caso vocês tenham só para um formato destes. Só que o Open Captions, como dá para tudo, ele aparece para todos. Está tudo a acompanhar até agora? Tudo ok? Sim? Está aí, malta está viva aí no chat? Está tudo, sim senhora, muito bem. Pronto, e então vocês aqui, caso vocês tenham alguma dificuldade, no qual é que aparecem, reparem que o Open Captions nem sequer aparece aqui como opção, porque o Open Captions simplesmente aparece em todos, basta fazerem o Enable. Okay? Mas se vocês estiverem a trabalhar com um destes formatos, imaginem que vocês estão a trabalhar com um CA 608, reparem que até tem o Stream, tem o CC1, CC2, CC3, CC4. Isto para quê? Para vocês terem, por exemplo, várias línguas e aparecerem as várias, e se quiserem visualizar o vídeo com as várias línguas, poderem escolher cada uma delas. Okay? Portanto, para o Open Captions não há problema, basta fazerem o Enable e ele então aparece aqui logo a legendagem. Se repararem por defeito, ele está também com um texto e com uma caixa preta atrás. Então nós vamos agora trabalhar as legendas. Portanto, neste caso, eu vou das duas uma. Posso clicar duas vezes aqui no fecheiro, ou posso clicar ali duas vezes. Ele vai abrir aqui no Source, mas também vai abrir aqui uma tab que se chama Captions. Se por acaso não abrir, se tiverem alguma dificuldade, Window, Captions, tem cá então a zona das legendagens. E então nós temos aqui a nossa legenda que está selecionada e se repararem temos uma primeira linha que diz o ponto de entrada, o ponto de saída e o texto. Depois temos toda aqui a configuração da legenda. Por exemplo, desde o tipo de letra, vocês podem usar aqui um tipo de letra qualquer escrito. Atenção que se escolherem um tipo de letra qualquer diferente, tenham em conta que se forem pôr o fecheiro SRT numa das plataformas, ele não vai utilizar esse tipo de letra, a menos que ele a reconheça. Por defeito, ele está o Helvética. Peço desculpa. E vocês têm aqui um tipo de letra que vocês, por exemplo, se quiserem fazer legendas embebidas no vídeo e quiserem pôr um tipo de letra específico, por exemplo, imaginem que vocês são bastante divertidos e querem pôr um Comic Sans, que é sempre giro, e metem um Comic Sans aqui num vídeo e então, pronto, e as pessoas vão ter dificuldade em ler aquilo. Mas vocês metem então aqui a legenda. Por exemplo, vocês não estão a ouvir, mas ele aqui primeiro diz: acho que a Vintage é uma experiência, é uma partilha de emoções. Portanto, acho que a Vintage é uma experiência, uma partilha de emoções. Vocês estão a ver o que é que já está a acontecer aqui? Portanto, ao estar a escrever a legenda,
aparece logo aqui na source onde é que ela está. Portanto, reparem que ela já está a andar ali para a direita. Se eu passar aqui por cima, portanto, eu vejo ali logo o texto. Agora, o que é que vocês têm que ter em conta? Portanto, vamos configurar a legenda. Vocês devem fazer sempre a configuração logo assim que fazem a primeira legenda, porque depois, quando criarem as próximas, elas vão ser todas idênticas à primeira. Portanto, neste caso, vocês, se repararem, vão escolher a fonte que querem. Portanto, agora aqui só para gozar outra vez, portanto, vamos escolher um Comic Sans, que é bonito ter aqui um Comic Sans, mas não dá. Isto temos mesmo que voltar à Helvética. Agora, o tipo de Helvética, bold, ou light, ou por exemplo oblíquo, oblíquo, bold oblíquo, se repararem, ela não fica inclinada, até porque depois existe aqui mesmo a questão para ter a legenda inclinada, que é quando se está a dar música. Mas alguns destes pormenores depois tenham atenção que não vão ficar se vocês têm o ficheiro e vão exportar para as plataformas. Ora bem, então o size está o 38. Atenção que aqui, se vocês pensam, tal, eu vou pôr isto mais pequeno. Isto assim, até pode parecer que está muito pequeno, mas se estivermos a falar de um vídeo 4K numa televisão de 65 polegadas, se calhar isto é elegível. Claro que existem os mínimos para vocês terem a legendagem bem legível. Portanto, se eu puser, por exemplo, a 32, 32 é o valor base. Há quem fale entre o 32 e o 36, dependendo, claro, da letra, porque algumas também variam aqui a dimensão consoante a letra, mas a legendagem anda ali à volta do 32, 36. Alguns já têm usado letras mais pequenas, porque agora com as televisões com o 4K, como têm muito mais definição, a legendagem pode ser bem mais, a letra bem mais pequena, que vai ter informação à mesma. Porque a questão é quando nós estávamos a falar de, por exemplo, a televisão em SD, nós tínhamos uma dimensão muito pequena e as legendas depois não tinham definição, acabavam por ficar com um aspecto um bocado ratado. Portanto, eu tenho aqui esta legenda, vamos então centrar a legenda, por defeito as legendas são quase todas centradas, se repararem não está aqui a fazer grande mudança, e porquê? Porque aqui é o centrado do texto, ok? Onde é que vocês centram a legenda? Agora aqui é que o zoom dava jeito, mas eu acho que o zoom não dá. Eu vou ver aqui, se vocês estão a ver aqui o meu rato, portanto, eu estou a abanar que é para o verem aqui bem grande. Estes 9 quadrados que estão aqui são o posicionamento da legenda. Ou seja, se eu clicar no quadrado inferior esquerdo, ele fica encostado ali mais à esquerda, quadrado inferior direito mais à direita, ou o quadrado ali no meio e ele fica a legenda centrada. Imaginem que vocês têm um grafismo, qualquer coisa a aparecer num certo momento. Vocês selecionam a legenda e, ok, aparece a legenda lá em cima. Não é? Porque se eu agora pusesse aqui, por exemplo, o nome dele, com um oráculo, eu ia querer pôr então a legenda lá em cima, mas se calhar só durante o tempo que aparece o oráculo. Depois volto então à legenda cá para baixo. Ok? E então, estas opções são individuais a cada legenda, mas a questão é que vocês devem no fazer sempre para a primeira. Claro que se vocês esqueceram e entretanto foram criando as legendas, vocês depois também podem, por exemplo, com o botão da direita aqui, em cima de uma das legendas, fazer o Select All e depois fazer a alteração para todas. Depois temos ainda aqui a margem em X. Se repararem, eu tenho ali o centrado. Tenho aqui a margem em X, que neste caso, se eu puser a 0, ele volta-me para o quadrado ali da esquerda. Se eu puser outra vez a centro, vão ver que ele agora está ali com dificuldade. O X volta ali e dá-me ali as margens. Esta percentagem era a percentagem que eu estava a falar, que vai ser referente a esta percentagem consoante a dimensão do vosso frame. Porque se vocês fizeram um vídeo 4K e meteram as legendas, ele tem esta percentagem, mas há alguém que, por exemplo, no YouTube está a ver o vídeo em HD
ele vai tirar esta referência da percentagem para então pôr esta percentagem do tamanho da legenda. Depois, o que é que nós temos aqui mais? Temos então o size da legenda, temos aqui o wedge, que vai ser a linha à volta. Eu já vou mostrar aqui, se repararem, agora a legenda está assim toda arrebentada. Deixem-me só mudar aqui a cor do wedge para vocês verem. Portanto, basicamente o wedge é um stroke, uma linha à volta da legenda, para se ler melhor. Portanto, tem aqui o valor do wedge. O line spacing, se eu puser aqui um line spacing, ele aparece, não faz grande alteração, mexe ali ligeiramente, mas isto serviria para se eu tivesse uma legenda com duas frases. Portanto, vão ver, line spacing, se eu agora tendo aqui, dando ali um enter, ele faz uma segunda linha, e então nesta segunda linha é ali o espaço do line spacing. Portanto, neste caso eu vou apagar. Ok, temos só uma linha e agora vamos configurar a questão das cores. Portanto, vocês têm aqui três botões. Tem o primeiro, que é o background. Caso vocês tenham um vídeo que tem legendas em chinês e depois vocês querem pôr as legendas em português por cima, porque estão a contribuir para a comunidade pirata de filmes, né? Portanto, os filmes vêm lá da China com as legendas e vocês estão a pôr por cima. Depois tem aqui, então, no background, escolhem a cor. Portanto, a cor, ficam ali, aparece o color picker e escolhem a cor para o background. Portanto, neste caso está ali tão bonita esta legenda, vermelho com aquele fundo branco. Se não querem background, normalmente não tem, então tem aqui a percentagem de transparência. Vocês metem a 0 e ficamos sem o background. Selecionamos o segundo e o segundo é a cor da legenda. Se vocês já devem ter visto alguns com legendas em amarelo. Okay? Portanto, assim também está bonito. Vamos pôr isto assim maior para vocês verem melhor esta legenda bonita. Portanto, em amarelo com uma linha à volta vermelho. Vou carregar no vermelho. Ok, portanto, se calhar vou tirar isto. Vou pôr, por exemplo, a branco. E isto assim já não tem leitura. Se eu pusesse, por exemplo, um outline a preto, reparem que se lê muito melhor. Se eu desligar este edge, okay, o que é que acontece? Se repararem, este amarelo em algumas partes pode-se fundir. E então, normalmente ter um ligeiro edge, por exemplo, vamos pôr aqui só com 3, ali ajuda. Atenção que vocês quando voltam a pôr, se metem a 0 e depois voltam a pôr 3, ele volta à cor por pré-defeito, que é o vermelho. Vocês têm que voltar aqui, neste caso a pôr preto. Se repararem, pronto, fica ali, fica um bocado mais legível. Embora vocês até pudessem mudar, sei lá, ir até aqui aos 6. 6 se calhar vai já ficar muito carregado, dependendo da cor que estão a utilizar. Se vocês utilizarem, por exemplo, o branco, não é? O formato normal, aqui o Edge basta o 3, já é o suficiente para se destacar de algumas partes. Neste caso a imagem não muda muito, portanto não está ali em cima de nada, mas se eu tivesse, vamos pôr aqui mais a meio, aqui a meio também não tem ali nada, se eu pusesse um bocadinho, vamos pôr aqui um bocadinho mais para baixo, ali em cima da camisola que está ali a aparecer ali a parte branca, ali onde diz uma, se eu agora tirar o Edge, reparem que pode deixar de se ler. Daí se utilizar um ligeiro edge à volta das legendas. Depois nas plataformas vai variar um bocadinho, no YouTube, etc. Algumas metem uma caixinha ligeiramente transparente, portanto isto vai diferenciar, mas consoante aquilo que vocês querem. Mas se vocês quiserem fazer as legendas logo embebidas no vídeo, têm então aqui a possibilidade de as configurar como quiserem. Portanto, eu vou pôr neste caso, vou pôr aqui, portanto, 5. Vou pôr aqui a preto, pode ser assim, ok, sim senhora, está bom. E já tenho uma frase. Agora, esta minha primeira frase vai dos 0 até ali. Portanto, ele está a frase ali toda. O que é que acontece? Neste caso, ele está a falar ligeiramente calmo. Portanto, eu tenho tempo para ler uma frase tão grande. Mas, eventualmente, vocês podem ter que pôr as frases mais pequenas do que isto, ok? Portanto, aqui o tamanho também está bastante grande. Eu vou pôr outra vez aqui à volta dos 32, 36. Neste caso, até fica um bocadinho melhor. Se vocês até tiverem dúvida, porque às vezes estão a
editar isto assim e querem ver isto em full screen, não sei se vocês sabem que há aqui um atalho para ver em full screen, não dá para ver aqui o full screen logo. Então vocês têm a possibilidade de criar aqui o botão, onde é que ele está, o full screen, toggle full, qual é o botão do full screen? Não tem aqui o botão do full screen porque eu estou a fazer confusão com o outro programa. Ok, não é aqui. Portanto, vocês têm que ir aos atalhos dos keyboard shortcuts e escrever aqui então full screen. Então agora já temos aqui o toggle full screen. Eu vou pôr aqui, por exemplo, Command Shift C de cedilha. E então fica ali com um novo atalho para fazer o full screen. E agora quando faço o full screen, eu vou verificar então se a legenda está com uma dimensão aceitável ou não para eu ler, ok? Tenham atenção a isto, dependente para onde é que o vídeo vai. Mas é claro que se for para a net, se calhar muitas vezes as pessoas vão ver nesta dimensão e então este é um tamanho suficiente. Pronto, e então agora eu tenho aqui já criada, esta já está toda direitinha, vamos passar à próxima. Como é que eu passo à próxima? Carrego aqui no mais e faço então a segunda legenda. E agora aqui a segunda legenda não aparece logo, se eu fizer aqui zoom, ela não começa logo onde aqui acaba a frase. Na verdade, ela vai andar aqui para a frente e o waveform ajuda-vos a vocês visualizarem onde é que ele vai falar. Portanto, aqui eu arrasto até ele acabar. Portanto, a legenda acaba exatamente onde ele acaba de falar e aqui vai começar a nova. A nova, ele diz e de ideias. E então eu vou escrever aqui e de ideias. Agora eu vou deixar de estar com este tempo e vamos ver se isto não é rápido demais. Portanto, ok, como é uma coisa muito pequena e de ideias, até é viável. Mas atenção que depois, em algumas zonas, vocês podem ter que separar ou cortar a legenda. E então, imaginem que mais aqui para a frente, neste caso ele até está a falar calmamente, eu vou aqui buscar o ficheiro que já tinha para voltar, portanto não vou fazer esta parte toda aqui, senão a gente demora aqui muito tempo. Portanto, vou apagar este que já tinha e vou importar aquele já feito, onde eu tenho já aqui as legendas. E então, se eu andar aqui para a frente, reparem que neste caso, olhem aqui o waveform, eu tenho a legenda quebrada. Porquê? Porque senão era muita coisa. Era muita coisa para ele estar a dizer numa só frase e depois nós temos muita informação para ler e fica confuso. Até porque depois vamos ter que ter as duas linhas e nem sempre as duas linhas é recomendado. Isto aqui depois as duas linhas já é um bocadinho... Vai dependendo um bocadinho não é dos gostos, mas de algumas opções de certas pessoas no caso da legendagem. Nós temos então isto completo. Se repararem, está aqui tudo certinho, consoante os tempos e os timings da frase, não é? Portanto, mesmo aqui em algumas situações onde eu tenho aqui, por exemplo, a legenda para, reparem que a legenda continua, embora haja aqui uma quebra de áudio, mas aqui a questão é que é um respiro dele e ele continua a frase, portanto, aqui deixa-me estar. Pronto, e então, tendo a vossa legendagem acabada, o que é que vocês têm que ter em conta? Nós agora a partir daqui fazíamos o File Export Captions. Se repararem, está selecionado, mas aqui no Export Captions não está ativo. Porquê? Porque vocês têm que selecionar aqui a janela do projeto e selecionar aqui o fecheiro que querem exportar para fazer o export e aparecer aqui o Export Captions. Antes disso, muito importante, o que é que vocês devem fazer? Quando vocês abrem então aqui as legendas, reparem que eu já tenho aqui então a listagem de todas as legendas e os timings. O que é que vocês têm que configurar? Têm que configurar a questão da importação e da exportação. Isto é a importação de quando alguém importar este fecheiro SRT, como é que vai ser, e na questão da exportação, como é que ele vai exportar aqui.
E então eu carrego nos Import Settings e ele diz aqui como é que isto vai importar. Portanto, eu vou importar como um fecheiro subrip, SRT. Eu tenho aqui um preset, posso pôr default e ele vai fazer tudo o que está por defeito. E o que é que está por defeito? Foi tudo aquilo que vocês configuraram. Embora vocês possam pôr aqui Override File Settings e dizer que, ok, eu quero que ele importe como Open Captions, em vez de um fecheiro SRT normal, com a dimensão, neste caso aqui, por exemplo, 480-720, com um time base diferente. Estão a ver que eu aqui, eu para o outro, quando apareceu a 25, foi porque eu fiz aqui esta parte de pôr os 25. Neste caso, eu vou fazer um overwrite, porque ele já estava mal gravado, portanto eu vou fazer para gravar novo, para gravar bem. Meto aqui os 1080, os 1920 e aqui vou pôr os Square Pixels e então ele vai exportar Open Captions 2997 non-drop frame. Vou gravar por cima, ok? Para depois alguém que, por exemplo, esteja a trabalhar no DaVinci, importe com estas questões. A mesma coisa aqui para nível de alinhamentos, neste caso não há necessidade, ou até mesmo o Helvética, etc. Mas isso já estava tudo bem configurado, não há problema. Se vocês, entretanto, quiserem fazer, trabalham especificamente com legendas e querem sempre exportar e fazer um preset, podem gravar então aqui os presets disso nos settings de exportação, para depois, em vez de só aparecer default e custom, aparece aqui o preset que vocês gravarem, ou até mesmo importar um preset de alguém ou de outro computador que já tenham, etc. E fazem ok, está pronto para a importação. Vamos então ver as questões da exportação. No caso da exportação, se eu exportasse com aqui o EBU N19 Subtitle File, que era o outro diferente do SRT, eu posso então fazer aqui o Override Current Settings. Por exemplo, para o Code Page tem aqui Multilingual, ou tem aqui várias línguas, estão a ver que são aqui as por defeito. Tem ali Portugal, tem aqui se é Open Subtitling, se é Teletexto. Portanto, estas configurações vai depender daquilo que vocês pretendem que alguém vos dê especificamente. Se não for nada específico, estão a fazer para o YouTube, etc., não precisam de fazer isto, vocês já configuraram, não precisam de fazer o override do metadata nem do timecode. Se vocês forem só pessoas que só fazem legendas, podem pôr aqui no timecode status e pôr aqui também esta informação de metadata para ir lá exportado no ficheiro, onde tem o editor, o publisher, etc. Portanto, tem aqui esta informação toda, mas isto é para, se vocês quiserem pôr lá essa informação do ficheiro da SRT. E fazem OK. Estamos então o ficheiro pronto para exportar. Atenção que desta janela vocês não conseguem exportar. Têm sempre que voltar à janela de projeto, onde escolhem então o ficheiro e fazem File Export Captions. Ao fazermos então o File Export Captions, vamos escolher qual o formato. Neste caso, o Open Captions permite exportar nestes dois. Atenção que se vocês criarem uma legenda diferente, vão-vos aparecer aqui também outras opções de exportação. Eu vou-vos mostrar só aqui no instante. Portanto, Captions, se eu escolher aqui uma CA608, se eu agora fosse exportar esta, aparece então aqui outras opções, ok? Portanto, é CSC, SCC, MCC, XML, etc. Tem aqui outras versões que vocês pudessem querer exportar. Voltando ali à frase, eu vou então exportar os captions, vou pôr em SRT, vou incluir o styling porque eu fiz com aquela Helvética, com aquelas dimensões, com o outline, etc. E vou importar, embora, atenção, que algumas plataformas não vão reconhecer este styling. E faço OK. E então eu agora vou exportar. Eu vou pôr aqui o frase 2.pt. Eu já mostro porque é que isto tem que ser com este formato assim escrito. Porque ali na plataforma eles exigem isto. Mas vamos então fazer o save. Portanto, eu agora já tenho o meu vídeo exportado, já tenho o meu ficheiro SRT exportado e vou então às plataformas para fazer. No caso do Facebook, então, que eu estava a mostrar, nós temos aqui, eu tenho aqui a minha página e tenho aqui acesso a este estudo de criação. Vocês, quando estão a carregar um vídeo, carregam no vídeo, vou carregar aqui o vídeo único, ele vai me perguntar qual o vídeo, vou fazer aqui no instante, aqui este vídeo.
Ele aparece aqui o vídeo, onde eu vou pôr aqui a descrição, todas estas informações. Do lado direito, vocês têm então aqui a opção da legenda, ok? Na legenda, vocês vão escolher o idioma da vossa legenda, ok? Vou escolher português e reparem que eu tenho aqui um gerar automaticamente. Eu vou pôr aqui só o gerar automaticamente para vocês verem como é que ele vai ficar. Ele vai gerar aqui as legendas, isto é relativamente rápido. E depois eu posso carregar então o meu SRT. É rápido, Facebook, bora lá. Entretanto, enquanto isto carrega, posso-vos ir mostrando aqui a questão do LinkedIn, que também vou fazer aqui um upload. Vou pôr aqui no LinkedIn. Este é mais simples porque vocês é Start a Post. Carregam aqui, selecionam o vídeo e ele vai aparecer assim o vídeo. Okay? Vai carregar também o vídeo. E para porem as legendas, no caso do LinkedIn, é tão simples quanto vocês têm aqui o vídeo, carregam ali no Edit e aparece aqui Video Caption File, SRT Only. Vocês selecionam as legendas e vamos selecionar o fecheiro frase 2 PTPT e já temos ali as legendas, ok? Neste caso, reparem, nós não podemos ter aqui legendas em várias línguas. Aqui apenas está a dar uma legenda numa só língua. E ainda tem aqui a opção do thumbnail, pronto, isto é, e estava pronto a fazer. Fazia next e então fazia o post do LinkedIn e dizia o que é que queria e as legendas já vão estar ali. No caso do LinkedIn é só isto. Voltando aqui ao estudo de criação, reparem, ele já criou então as legendas automaticamente. Vamos ver aqui o que é que ele diz. Portanto, eu carrego ali para editar e eu tenho aqui, ele diz: acho que a Vintage é uma experiência, uma partilha de emoções. Portanto, o que ele traduziu foi ter uma experiência, é uma partilha de missões e viver. Portanto, não tem nada a ver, ok? Está a dar uma coisa completamente diferente e quanto mais andar para a frente, mais isto vai acontecer. É óbvio que se for um vídeo que já estiver bem falado, etc., ou mesmo no caso do inglês, o inglês funciona sempre melhor. Vocês aqui conseguem logo, mas depois conseguem logo ter as legendas e conseguem ter aqui acesso à escrita. Vocês podem escrever aqui e alterar a legenda como quiserem, ok? Portanto, esta parte até é útil, ter aqui a parte de gerar automaticamente, mas depois de vocês, por exemplo, daqui não conseguem exportar para outro programa, ok? Portanto, basicamente fica no Facebook, mas depois já não há exportações daqui do fecheiro SRT. Neste caso eu vou cancelar, sair sem guardar, vou apagar estas geradas automaticamente, eliminar e vou carregar então o meu fecheiro. Ao carregar o meu fecheiro, seleciono ali o fecheiro SRT, ele carrega, ainda assim vocês podem editá-lo aqui. Portanto, podem visualizar antes de fazerem a publicação. E conseguem logo ver aqui as legendas e todos os timings. Reparem as pausas que há aqui para a frente, etc. Estão a ver aqui uma pequena pausa de todos os textos e está tudo até ao fim. Ok? Portanto, se eu andar aqui mesmo para a frente, pronto. E temos ali o vídeo com todas as legendas direitinhas e aqui podemos verificar. No caso, por exemplo, vocês até podem fazer as legendagens, depois dar para alguém para traduzir. Isto depois vai dependendo de vocês como é que querem fazer. No caso do YouTube, temos aqui o YouTube. Não é só para... Estou aqui a fazer o chamado Shameless Plug para vocês irem ver o meu canal de YouTube. Mas vamos aqui criar então um vídeo. Vou importar este vídeo que eu fiz da frase. Ele vai abrir. Portanto, vai fazer o upload. Isto há de ser relativamente rápido. Ok? Vocês aqui nos elementos do vídeo têm aqui todas as partes dos detalhes do vídeo, etc. Mais opções. Chegam para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Tem aqui mais opções. E tem então aqui enviar legendas CC. Vocês clicam aqui com marcação do tempo, porque tem os timings que vocês fizeram. Fazem continue. Ele vai pedir qual o fecheiro. Vamos escolher este fecheiro. E então passamos ali a ter as legendas. Aqui tem a velocidade, portanto ele não vai estar ali o vídeo ainda com as legendas. Já está a tradução fornecida por nós, sem ser automático.
Eu agora vou pôr este vídeo. Ok, vamos passar para a frente. Visibilidade na privado. E vou fazer aqui publicar, salvar. Não, salvar, tenho que pôr aqui os elementos do vídeo, senão ele não deixa. Não, tá? Ok, publicar, privado, apenas eu posso ver o vídeo. Salvar. Ok, está apenas visível para mim. Eu vou pôr então aqui play para ver o vídeo. E vou ativar ali as legendas. Pronto. E temos então aqui as legendas. Eu depois posso ligar ou desligar. Não é? Portanto, é a grande vantagem de nós termos um fecheiro externo, é nós podermos utilizar neste sentido. Eu agora poderia até agarrar naquele texto, portanto eu vou, que até eu tinha aqui assim traduzido, reparem, traduzido não, desculpem, tenho aqui o fecheiro em português, vamos aqui num instante abrir aqui o browser, vamos escrever aqui tradutor e vamos pôr traduzir de português. Vamos pôr aqui o texto todo para inglês. Ok? Sim, senhora. Ele traduziu aqui todo. Não sei se está bem, se não, agora, não é? Portanto, vou simplesmente copiar isto tudo. E agora vou criar aqui. Vou fazer paste. Reparem, já ficou em inglês. E agora vou fazer duplicate para gravar isto com, em vez de PTPT, vou pôr EN grande. Isto tem a ver ali com as propriedades do fecheiro SRT. Reparem que ele ficou com a extensão TXT, mas eu já o altero. Portanto, agora aqui o TXT, vamos ali alterar, apaga ali o TXT, para isto ficar um SRT, use SRT. Pronto, já tenho isto em inglês. Se eu agora voltar aqui, por exemplo, ao caso do YouTube, vou editar este vídeo. Vamos aqui às legendas, portanto, onde é que está as legendas? Mais opções. Ok, legendas, outros idiomas. Vou adicionar um idioma. Vou pôr inglês. Ok? E adicionar as legendas. Upload a file. Choose file. Frase em inglês. Ok. Upload. Unknown file format. Portanto, está-me a dar ali um erro. Eu tinha que mas é copiar isto. Isto foi querer fazer ali à pressa, só para vos mostrar. Mas pronto. Tem a tradução, só depois têm que copiar a tradução. O gajo ali, por causa da extensão do fecheiro e da gravação com o TextEdit, deu-me ali um erro. Mas vocês, ao fazerem isto, conseguem ter depois então as línguas todas. Pois, se calhar é isso. Mas aqui o gajo não tem. Aqui no YouTube não tem essa questão de ter esta necessidade deste formato. Este formato aqui é o Facebook é que pede com esta extensão logo, que é para vocês dizerem a língua. No caso do YouTube, como vocês adicionam a língua, ele basta ser do fecheiro qualquer. Isto foi mesmo porque ao gravar ali daquela forma com o TextEdit, o gajo gravou em TXT e então não ficou bem. Se eu simplesmente, deixem-me cá ver, se eu alterar naquele que já tinha, espera aí, open with, other, vamos abrir, não, VLC, estes gajos, pá, estes chatos, pá, other, vamos abrir aqui com o TextEdit, vamos experimentar fazer assim, mesmo naquela que diz PT, eu vou selecionar tudo, fazer paste, fazer save, ele assim não alterou a extensão do fecheiro, vamos lá ver aqui, actions, delete draft, delete draft. Ok. Add new subtitles. Inglês. Upload a file. Vamos lá ver. Vamos ver agora. Ele, embora seja o PT a mesma, não há problema. Já não deu erro. Estão a ver? Porque aquilo foi a gravação
Já não, por acaso ainda me está a dar erro. O que é que o gajo me está a dar erro? Houve qualquer coisa que está ali a copiar. Estou a fazer ali qualquer coisa mal. Ah, é só copiar o gajo. Está-me a dar aqui algum formato. Não. Aqui. Não. Bom. Bom, aqui não interessa, portanto, voltando à questão do fecheiro, se vocês fizerem inicialmente com isso e traduzirem logo para inglês, ou fazerem em inglês, fazem o upload e depois aqui podem pôr as várias línguas dentro do YouTube, têm a possibilidade de adicionar novas línguas para fazer então estas subtitles. Basicamente, depois cada um, se tiverem também dificuldades, voltam aqui à parte do YouTube onde tem aqui a ajuda e a única questão ali é estar a fazer o copy-paste, fazer assim. Vocês podem sempre voltar aqui ao Premiere e no caso do ficheiro, vocês abrirem aqui as vossas captions e porem aqui as traduções que vocês vão fazendo. Até porque normalmente se fizerem o Google Translate, o mais certo é as coisas darem erro. Bom, basicamente é isto que vocês têm que ter em conta. Portanto, algumas plataformas são quase todas SRT. Numas delas têm aqui a possibilidade de vocês terem umas coisas mais elaboradas. No caso do YouTube mesmo, vocês até têm a parte para criar ali as legendas, onde vocês podem, para além de atualizar o idioma, trabalhar mesmo a legenda. E então, no YouTube, no Facebook também tem aqui esta possibilidade. O único que não tem é o caso do LinkedIn para vocês editarem as legendas. Mas nestes aqui, como estão mais dedicados ao vídeo, têm mesmo a possibilidade de vocês fazerem as legendas diretamente na plataforma. É claro que se vocês estão a fazer logo o vídeo à partida, têm logo aqui a possibilidade de fazer no Premiere para depois poderem exportar para qualquer formato. Bom, é isto, não há muito mais a acrescentar. Se tiverem alguma questão, digam agora, ou pronto, se não, depois podem sempre mandar uma mensagem pelos canais habituais. Já sabem, vocês podem me seguir no YouTube, no Instagram e não sei o quê, em todo lado é G Estrelado, e sigam-me aí, que é para ter aí a malta acompanhar os vários vídeos e as várias coisas que também vou deixando aí. Temos aqui a Sandra Martins e Typing. Malta está a escrever toda. Para se ler bem em mobile, qual será o size melhor? Portanto, a questão será mesmo o típico para todos os tamanhos é entre os 32 e os 36, é elegível em quase tudo. Não se esqueçam que os telemóveis, apesar de ser pequenos, os ecrãs têm muita definição. A maior parte deles, quer dizer, aqueles mais baratos não, mas a maior parte dos telemóveis são quase todos em Full HD. Alguns deles agora já têm resoluções maiores, mas não é só o facto de serem Full HD, mas eles têm mais pontos por polegada, o que quer dizer que o pixel em si é mais pequenino e então o texto vai sempre ter mais definição.